E aí, meus concurseiros? Já vimos quando e como a mesa diretora é eleita, artigos 5º, 6º e 7º. Mas agora vem a regra que garante a justiça na distribuição do poder. Estamos falando do artigo 8º do RICD, que trata da representação proporcional. Em um país com tantos partidos, não dá para a liderança da Câmara ser dominada só por um grupo, né? Este artigo garante o pluralismo político dentro da administração da casa. O caput estabelece: art. 8º na composição da mesa será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhes caiba prover, sem prejuízo de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas, observadas as seguintes regras. O ponto-chave é, tanto quanto possível. Isso significa que não é uma regra matemática rígida, é uma meta. A mesa deve refletir o tamanho das bancadas. Se seu partido tem 100 deputados, ele tem direito a muito mais assentos na mesa do que um partido que tem 10. Esse equilíbrio é crucial para que todos os segmentos da casa se sintam representados. O artigo 8º define que são os partidos ou blocos parlamentares que escolherão os respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhes caiba prover. Ou seja, o partido tem direito a X cadeiras na mesa, e ele define quem serão os candidatos que vão disputar aquelas vagas em nome da bancada. Isso evita que um deputado de um partido pequeno seja eleito para uma vaga que deveria ser de um partido grande, distorcendo a proporção. E aqui está a parte que adora cair em últimas provas. O final do caput diz que a regra de proporcionalidade deve ser observada, sem prejuízo de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas, mesmo que o partido tenha escolhido um candidato oficial. Outros deputados daquela mesma bancada podem lançar candidaturas individuais, as famosas candidaturas avulsas. Elas são permitidas e não anulam o princípio da proporcionalidade. Elas garantem a liberdade de escolha, mesmo dentro da estrutura partidária. Por que o regimento gasta um artigo inteiro nisso? Porque a mesa diretora administra recursos e procedimentos. Um processo legislativo precisa de ordem lógica e clareza. Se a mesa não for legítima, se não representar o plenário, todo o trabalho da Câmara fica comprometido. Esse artigo assegura que a mesa tenha a legitimidade política para conduzir o plenário, discutir proposições e fazer a fiscalização. O artigo 8º menciona que a representação se dará, observadas as seguintes regras. E a escolha será feita na forma prevista no estatuto de cada partido, ou conforme o estabelecer a própria bancada e, ainda, segundo dispuser o ato de criação do bloco parlamentar. E, em caso de omissão, ou se a representação não fizer a indicação, caberá ao respectivo líder fazê-la. E o resultado da eleição ou a escolha constará de ata ou documento hábil, a ser enviado de imediato ao presidente da Câmara, para publicação. E v. Independentemente do disposto nos incisos anteriores, qualquer deputado poderá concorrer aos cargos da mesa que couberem à sua representação, mediante comunicação por escrito ao presidente da Câmara, sendo-lhe assegurado o tratamento conferido aos demais candidatos. Estes incisos detalhariam, por exemplo, o cálculo matemático para a distribuição das vagas, como as bancadas se organizam para fazer as indicações e o prazo para o registro dos nomes. Eles são a parte burocrática que transforma o princípio proporcional em realidade, garantindo a precisão e a objetividade que são cruciais para a lei. Lembre-se, o artigo 8º é sobre pluralismo e equilíbrio. Proporcionalidade, tanto quanto possível, escolha dos partidos, mas com abertura para candidaturas avulsas. Não confunda essa regra com a votação secreta ou o quórum de maioria absoluta. Pontos que já foram cobrados em provas anteriormente. Representação, tanto quanto possível. O examinador frequentemente pergunta se a proporcionalidade é obrigatória ou se é uma meta. O texto do regimento usa a expressão, tanto quanto possível, indicando que se trata de uma busca, mas pode haver flexibilização, desde que haja justificativa. Candidaturas avulsas. A permissão para candidaturas avulsas oriundas das bancadas, mesmo dentro do sistema proporcional, é um detalhe literal que as bancas utilizam para verificar a memorização do caput. Natureza da proporcionalidade. A correlação entre o art.
8º do RICD e o princípio constitucional do pluralismo político é uma conexão doutrinária importante, mostrando que a regra não é apenas administrativa, mas fundamental. Agora, vamos fixar o conteúdo. Pergunta: qual princípio é assegurado, tanto quanto possível, na composição da mesa diretora da Câmara dos Deputados? Resposta: o princípio da representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Câmara. Explicação: o artigo 8º, caput, estabelece que, na composição da mesa será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da Câmara. Pergunta: de acordo com o regimento interno, qual é o papel dos partidos e blocos parlamentares na escolha dos candidatos para os cargos da mesa diretora? Resposta: eles escolherão os respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional, lhes caiba prover. Explicação: o próprio texto do artigo 8º indica que os partidos ou blocos parlamentares são os responsáveis por selecionar os candidatos aos cargos distribuídos proporcionalmente, art. 8º, caput. Pergunta: o princípio da representação proporcional na mesa diretora impede a apresentação de candidaturas avulsas pelos deputados? Resposta: não. A representação proporcional é observada, sem prejuízo de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas. Explicação: o artigo 8º expressamente resguarda a possibilidade de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas, mesmo com a aplicação da regra da proporcionalidade. Se esta análise complexa do artigo 8º otimizou seu tempo de estudo, solicitamos que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para que possamos continuar gerando conteúdo didático de alta performance. Lembre-se, dominar a regra do jogo é o primeiro passo para a vitória.